Bom dia na paz do Senhor, meus irmãos aqui no culto presencial, no Espaço Maranata. Que Deus te abençoe, você aí que está pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos cultuando o Senhor, nosso Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus sempre, Ele é o centro da nossa conversa, da nossa vida, as ministrações. Ontem, sábado, nós tivemos aqui, nós não, os jovens tiveram aqui, eles proíbem a terceira idade de estar aqui, então eles me prenderam em casa, combinaram alguma coisa com o governador, os velhinhos não podem sair, mas ontem eles estiveram aqui, mais uma vez, está acontecendo um trabalho muito gostoso com os jovens, com os adolescentes. O Espírito Santo está começando a mover e promover algo diferente. Já tivemos, semana passada, o bazar que eles mesmos tomaram iniciativa, promoveram, arrumaram. Eu estou muito feliz com a atitude dos jovens. E ontem eles se reuniram aqui, eu pude ver por algumas fotos, só para fazer inveja para o pastor, que eles fazem isto, né? Mas eu fiquei muito feliz. Mas fico feliz quando eu ouço alguma coisa assim. Porque os cultos presenciais precisam ter inscrição, porque são vagas limitadas. A partir do dia 1º vai aumentar para 40%, graças a Deus. Então, um dos jovens que estava ontem aqui, falou para a mãe, eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja. A mãe falou, não, mas não tem vaga, né? Já está tudo lotado. Não tem problema, eu fico em pé. Que gostoso! Você não sabe como isso é bom para eu ouvir. Pedir ao Senhor, eu estou pedindo há muito tempo um avivamento e já começou. Começou e está devagarinho, vai pegar força esse movimento e eu louvo a Deus e abençoo. Então eu convido você aí de casa, jovem, adolescente, se quiser vir fazer parte, aqui no Espaço Maranata tem espaço. Tá? E vai tudo voltar ao normal, a um normal, não ao normal no normal que nós teremos. E eu fiz uma propaganda, uma jogadinha de marketing para a mensagem de hoje. E eu perguntei nas redes sociais, os teus filhos são gerados por Deus ou pelo diabo? Eu tive algumas reações, né, me perguntando, pastor, se me der medo, nem vou assistir. Eu falei, não perca. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre paternidade. Mas uma paternidade espiritual. É óbvio que eu não estou falando dos teus rebentos, dos teus filhos, que é fruto do relacionamento do casal. É claro que não. Mas é o fruto que você vai produzir, está produzindo e já produziu por conta de uma paternidade. Quem é o teu pai? Ou quem é o pai do que você está gerando, produzindo? Que conversa esquisita esta. Então eu sugiro que você não cochile, não durma, preste atenção, você em casa. Pode ficar com raiva à vontade, mas você vai entender. Eu sei que vai, porque o Espírito de Deus vai interpretar para você. A vida cristã, ela não é para ser vivida de uma forma comum. Você não é comum. Você não é deste mundo. O próprio Jesus falou, eu não sou do mundo e vocês também não são. Nós estamos aqui de passagem, 70, 80, 90 anos, mas nós vamos voltar para casa. Agora, que casa? Eu
tenho comigo, porque a palavra me garante que Jesus não mente. E ele disse: Douglas, fique tranquilo aí que eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar que você se sinta órfão. Eu vou preparar um Consolador, que é o Espírito Santo, que já está comigo, cumprida esta promessa do Senhor na minha vida. Mas também disse: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para você. Ele disse para mim, porque tudo que está escrito aqui é para mim. Não se meta na minha conversa com Deus. Se você acha que é para você, ótimo, faça isso. Tome a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para você. Como instrução, como orientação, como bronca, como carinho. É para você. Então, quando eu leio a palavra de Deus, é para mim. Mas como pastor, eu também tenho que repartir o que eu estou recebendo. E eu entendi que eu sou filho de Deus. Aí alguém vai dizer, mas todos nós somos filhos de Deus. Conforme a Bíblia, não. Somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos pela graça, pela misericórdia, pelo feito de Cristo na cruz por mim. Já já vou lhe dar a referência, nós vamos falar sobre isso. E eu tenho que ter o reconhecimento desta paternidade. Deus tem que olhar para mim, ao olhar para mim, e reconhecer que eu sou filho. E como é que ele vai saber? É claro que Deus sabe tudo. Eu estou dizendo de uma forma para você poder entender. Estou tentando simplificar. Ele olha para mim, eu tenho uma carinha de santo, não é não? Engano todo mundo. Como você também me engana com essa carinha de santo. Porque na igreja, apesar de vocês estarem de máscaras, a mim vocês estão enganando direitinho. Isso não é um julgamento. Mas quando Deus olha para mim, ou para alguém, ou para você, Ele sabe, porque Ele tem parâmetros. Ele tem princípios. E o princípio é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para você tê-la apenas como enfeite na sua casa, ou para decorar alguns trechos, ou para dizer como frases que poderão transformar alguma coisa. Não. É para imbuir na pessoa, em mim e em você, uma atitude de cidadão dos céus. Então a palavra de Deus vem me mostrando, vem me revelando, vem me falando algumas coisas que eu vou me adequando ao pensamento de Deus. E como filho de Deus, eu tenho que ter as características do Pai. Ele já, na criação, já deu a mim, já deu a você, a todos os seres humanos, característica dele. Quando ele disse, eia, desçamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, na capacidade de criação, de poder, de fala, de execução. Isso são características de Deus em nós. Mas até as criaturas, pessoas que ainda não passaram para o processo de filiação, eu vou explicar já já para você qual é o processo de filiação, para você ser filho de Deus, não apenas criatura, que Ele ama da mesma forma, do mesmo jeito, Ele ama. Mas a grande diferença está no DNA. E Ele vê se você tem o sangue dele. No DNA, Deus vai ver se você tem o sangue dele. Como é que eu vou ter que mostrar ao Senhor o meu sangue? Não precisa. Ele vê, Ele ouve. Quando um dia você abriu a sua boca e confessou com a sua boca e creu em seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então você adquiriu salvação. Ele vai ver se o teu sangue tem o sangue dele. Deus tem sangue?
Deus tem sangue? Jesus era Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele veio a esta terra como um ser humano, igual a você, igual a mim. Passou por todas as fases da vida que você e eu passamos, e ele passou um pouquinho mais. E ele derramou o seu sangue por você e por mim. Através do sangue dele derramado, e através de eu confessar que este sangue derramado foi por mim, e eu falo, eu confesso, Senhor Deus, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi por mim, para pagar os meus pecados, para me reconciliar contigo. E então, já eu digo o versículo e você vai ter mais firmeza, mais certeza, mais convicção, e tomara mesmo que você queira cada dia mais se parecer com Deus, com Cristo Jesus, em suas atitudes, em seus pensamentos. Uma das atitudes de Cristo que ele vê como DNA, se está funcionando, é a minha tratativa com alguém que me fez mal, com alguém que me traiu, com alguém que me vendeu, com alguém que me roubou. Então, naturalmente, nós, como criaturas de Deus, vamos repudiar esta pessoa. Eu não vou aconselhar, não, tem que andar junto. Não, não estou dizendo isso. Mas perdoar. E no perdoar, inclui esquecer as ofensas. Relevar, passar por cima. Mas não, a nossa atitude como criatura, não como filhos, mas como criatura, é repudiar, não querer mais ver. Tomara que passe um trem por cima dele, tomara que ele caia do penhasco, se arrebente todo. Então eu vou olhar o meu exemplo, que é Cristo Jesus, o meu exemplo, modelo a seguir. Tinha um camarada na equipe dele, na equipe de Jesus, era tesoureiro da equipe. Jesus o conhecia, sabia da sua índole, sabia que do seu caráter que não havia sido transformado. Eu estou falando de Judas Iscariotes. E ele traiu Jesus, vendeu Jesus, mentiu para Jesus, roubou Jesus. E Jesus o manteve. Só que, no momento da traição maior, quando o símbolo era um beijo, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, vocês podem prender, esse vai ser o sinal. Ele era membro da diretoria. Ele era um dos grandes. Jesus sabia de tudo, como sabe de você, como sabe de mim. Eu já teria espancado Judas, como criatura. Eu já teria cortado a cabeça do Judas, como criatura. Eu já teria pedido autorização para o Bolsonaro, comprado uma 765, sei lá, uma .40, para acabar com esse Judas Iscariotes, como criatura. E o que Jesus fez naquele momento, num gesto sublime, que é um beijo, que era comum entre eles o cumprimento, chamado de ósculo santo, na gíria gospel. O que é que Jesus diz para ele? Amigo, por que você fez isso? Essa é a natureza de Jesus. Ele não fez isso para se mostrar. Ele fez isso porque era da natureza dele. Ele vinha com o DNA do Pai, com o mesmo amor do Pai. Agora eu, como me considero filho de Deus, eu vou acabar com os meus inimigos porque cuspiram na minha face, porque colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça, porque mentiram a meu respeito, porque me roubaram, ou porque me desacataram e não concordaram com o meu pensamento. O que eu faço com ele? Se fulano for, eu não vou.
e dizemos que somos filhos de Deus. Isso pesa, não? Ô, produção, vê se o pessoal já não está saindo do canal, porque essa palavra não é boa para eles ouvirem. O pessoal já deve ter até mudado, né, de canal. Ainda bem que você está falando com o Filho de Deus, estou relevando. Mas veja só, somos assim. Somos assim. Eu não preciso estar vivendo cotidianamente, mas eu não preciso também guardar ódio, rancor e mágoa, porque isso é da criatura. Agora as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu tenho que ser renovado na minha mente, eu tenho que ter a mente de Cristo, se eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus. Eu peço que você me acompanhe, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Eu sei que você sabe de cor, porque o presidente vive citando esse versículo, aliás, é lema dele, do governo dele, da vida dele, mas talvez ele não saiba o significado profundo disto. João 8, 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. A grande pergunta filosófica: o que é a verdade? Alguém ainda diz, numa filosofia facebookiana, mas qual verdade? A minha verdade ou a tua verdade ou a verdade do outro? Não sabem o que é verdade? A verdade não é uma religião. A verdade não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Se eu conhecer esta pessoa que é a verdade, mas conhecer não de ouvir falar, conhecer de andar com esta pessoa que é a verdade. Se eu, no meu cotidiano, andar pelos princípios, pelos primórdios do que ele pensa, do que ele fala, do que ele é, a verdade, então eu terei a característica ou as características do Pai em mim. Porque Jesus, como Filho de Deus, que também é verdade, e ele diz que é verdade. A verdade não é o teu pensamento, não é o que você pensa, a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Quem é esta verdade? Evangelho de João, capítulo 14. Eu sei que você sabe também. João 14, 6. João 14, 6. Aí você sabe, né? Não precisa nem falar, você sabe de cor. Mas é bom lembrar da nossa ligação com a verdade. Com esse que é a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. Disse-lhe Jesus, aí, 14:6 de João. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é uma pessoa. E ele, Jesus, se declarou ser esta pessoa. Então, se eu sou filho de Deus, e sou filho de Deus por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, porque eu confessei, porque eu aceitei esta verdade, então, agora eu passo a ser filho de Deus. Então, eu tenho que andar na verdade e estar na verdade. Senão, eu fico
mentindo que sou de Jesus, mas não ajo igual o DNA dele que deveria estar em mim? Num relacionamento interpessoal, num relacionamento meu com ele, tem gente que fica de mal de Deus porque não fez o que queria. Deus não fez o que a pessoa estava querendo. Então, a verdade é uma pessoa. E quando você fala de Jesus, você está falando da verdade. E a verdade em nós não concebe de que tenhamos qualquer ligação com a mentira. Entrou uma mentira, entrou um pensamento mentiroso, uma atitude mentirosa, já mostra outra característica e coloca em dúvida a paternidade. Coloca em dúvida a paternidade. Ser pai é muito simples. É só lançar a semente, nasce a criança e o pai pode se mandar. Ah, não é meu. Quando eu fazia direito, um dos meus professores, que era um juiz, ele diz, olha, a única certeza é a maternidade. É a mãe, porque ficou latente, visível, que cresceu a barriga, passou um tempo, depois a barriga murchou, porque nasceu o rebento. Mas a paternidade é duvidosa. A paternidade é duvidosa. No caso de Deus para conosco, não há dúvida. É a cara do Pai. Não tem espaço para mentira. E nos princípios de Deus, nos princípios cristãos, não há espaço para mentira, para engano, para o pecado. É claro que os filhos de Deus têm também a tendência de pecar, têm a facilidade para pecar. Aliás, muito mais facilidade dos que são criaturas, porque as criaturas não estão nem aí. E os que confessaram que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, e que atraíram para dentro de si o Espírito Santo vai controlar, vai dizer, não fala isto, calma, esse pensamento não é legal. Não exteriorize este seu pensamento, porque vai atrair para você maldição. O Espírito de Deus que está em nós. E está em nós por causa de Cristo, porque Ele estava sobre nós, nos convencendo da maldade, do juízo, do pecado, e aceitamos e confessamos com a nossa boca. Aí o Espírito Santo, ao invés de estar sobre, passa a estar em nós. E ele, como professor, como orientador, como municiador com os dons espirituais e muitas outras coisas, vai guiar você no caminho que é Jesus. Sempre a verdade. Deus nunca vai te enganar. Poderão tentar lhe enganar até em nome de Deus, em nome de Jesus. Deus me revela, e Deus pode não estar fazendo nada disso. Fazem isto para impressionar, fazem isto para condicionar, meter medo em você. Igual eu disse para a pessoa, não precisa ter medo não, a palavra é outra, pode ficar sossegado, é de libertação. É de libertação. Então, para se tornar este filho de Deus, deixar de ser criatura, eu vou lá para o Evangelho, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1. Perdão, João 1:12. 1:12. Perdão aí, quase que eu derrubo o Sidney, né, Sidney? Pra você acordar aí, pessoal lá da técnica.
Eu quero agradecer a equipe técnica que estão trabalhando. Eles ficam até suando lá para fazer a coisa dar certo. Deus abençoe vocês pelo trabalho. Tá? Deus abençoe. Eduardo, Sidney, Reino, Cícero. Pessoal que trabalha de uma forma aí, tudo voluntário. Aliás, vou ter corte no salário. Tá? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem recebeu esta informação, essa notícia, essa boa nova, não é fake news. Fake news é da concorrência. Boa nova, boa notícia, notícia de salvação é esta. Todos quanto receberam, foi apresentado Jesus como Senhor, Salvador e Mestre. E se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você recebe a salvação. Então, você ouviu a mensagem. O Espírito Santo convenceu você, e você levantou a mão, fez uma oração: Senhor, escreve meu nome no teu livro, eu quero ter o rompimento com as maldições na minha vida, eu preciso ter a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia. Então eu fui convencido pelo Espírito Santo quando eu ouvi falar de Jesus. Falar nisso, quanto tempo você não ouve falar de Jesus assim, hein? Cobra lá do teu pastor, cobra lá dos teus profetas, dos teus pregadores. Fala, quando é que você vai me falar de Jesus? Eu cobro isso do meu pessoal, penso que não cobro? Constantemente, me falem de Cristo. Quando o pessoal no grupo lá começa a falar outras coisas que não tem nada a ver, eu falei, me falem de Cristo. Aí todo mundo volta, põe o rabinho entre as pernas e não me falam de Cristo, mas param de falar bobagem. Mas eu quero que me falem de Cristo. Por isso eu falo de Cristo para você. Porque Ele me filia ao Pai. É através dele que eu tenho certeza de ser filho de Deus. Porque eu recebi esta mensagem. E essa mensagem, e o feito, um dos feitos de Jesus naquela cruz, foi me reconciliar com o Pai. Agora eu sou filho de Deus. Como filho de Deus, por ter andado muito tempo longe do meu Pai, como criatura, eu venho com as velhas manias. Eu venho com um linguajar diferente. Cada 2 palavras que eu falava, 3 eram malícia, palavrão, bobagem. E agora, com a mente transformada pelo Evangelho e Cristo fazendo do DNA dele em minha vida acontecer mais latentemente, eu passo a ser nova criatura. Depois que ele virou crente, parece que é santo, mas a pessoa que passa pela transformação da mente, renovação pelo entendimento, pelo poder do Evangelho, pela paternidade já assumida por Deus e por você, você que está passando por esse processo não percebe. Mas o teu patrão vai perceber, o teu cônjuge vai perceber, os teus filhos perceberão, os teus pais perceberão, os teus amigos perceberão. E você vai achar que certos ambientes que você frequentava já não lhe serve mais, já não tem mais graça. Alguém vai dizer, ei, você está ficando velho ou virou crente, é isso mesmo. Não, é o DNA de Cristo Jesus na minha vida. Por isso eu vou conhecendo a verdade, eu vou conhecendo Cristo. E eu vou me libertando disso tudo que me fazia cada vez mais ser criatura de Deus. Amado por Deus, mas criatura de Deus. Como criatura, não herdava a vida eterna. Como criatura, eu não herdava as bênçãos do Senhor. Algumas coisas davam certo, dão certo até mais para as pessoas, mas de que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A sua filiação a Deus é por Cristo Jesus. Quando você recebe esta bênção, esta palavra. Então, a graça de Deus
nos seja latente desta forma. Filhos de Deus. Quem ama o Senhor, quem é filho de Deus, guarda as palavras que ele diz, como ele está dizendo agora. Sidney, por favor, João, mesmo Evangelho, capítulo 14, o versículo 23. Versículo 23. Mais uma vez Jesus falando, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você passa a ser casa de Deus, templo do Espírito Santo. O Senhor começa com o Pai, o Filho e já o Espírito Santo também. Você é a quarta pessoa da Trindade, que maravilha pensar assim. As situações parecem melhorar, não? Não. Tem um ditado popular que fala, quanto mais reza, mais assombração aparece, não é verdade? Puxa, quanto mais eu estou com Deus, quanto mais eu estou guardando a palavra do Senhor, quanto mais eu amo o Senhor, parece que as coisas viram do avesso, arrebenta tudo. Então é melhor parar de orar, né? Não. É que antes, sem a presença da luz, que é Jesus, você não via. Agora, com as revelações que o Espírito Santo lhe dá, você vê no mundo espiritual o que está acontecendo. Tua alma, os teus sentimentos se agarram mais ao Senhor porque Ele é a tua segurança, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não entendo como esses crentes que se dizem filhos de Deus, na hora da luta, fogem, tiram férias, fogem, se escondem debaixo da cama. Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas de força. É na hora da luta que estes crentes que se dizem filhos de Deus têm que lutar. Então foi revelado a você, porque a luz brilhou e está mostrando, olha, a situação sempre foi essa. Você não quis enxergar, porque não estava na luz. Mas quando estamos com Deus, tudo fica às claras. Você vê quem lhe traía, você vê quem de fato te amava, você via de que você estava sendo roubado, logrado, prejudicado. Porque eu orei, graças a Deus que você orou, porque Ele, como Pai, não deixa os seus filhos enganados. E quem sabe pelo que você está passando nessas lutas todas, pela luz do Senhor mostrar tudo isso para você, não seja um livramento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele lhe mostra, a luz do Senhor mostra para você. Eu perdi. Não, você está sendo livre. Dá vontade de falar umas coisas, mas deixa essa porcaria para lá. Viva a graça do Senhor. Livre-se das angústias, livre-se do pesadelo e agarre-se ao Senhor. Porque Ele está revelando para você, está mostrando. Ele só faz isso com filhos, tá? A criatura vai para debaixo da cama. Trovejou? O que eu faço agora? Vou pegar uma clara de ovo e colocar lá no fundo do quintal. É uma simpatia, acho que, contra trovão. É isso, Fran? Não é se você fazia lá em Portugal? Não sabe. Não pode entregar aqui. Não pode fazer essas coisas. Se você tem o Senhor, se você é filho dele, é só dele que você depende. O DNA dele tem que ficar muito forte em você. Eu estou falando de Jesus Cristo. Então, quem ama, guarda a minha palavra. E quem guarda a minha palavra? Então, eu e meu Pai estaremos aí junto com o Espírito Santo em você. Está com medo de quê, nenê? Enxuga o nariz. Para de chorar e agradeça ao Senhor pela bênção dele ter revelado o perigo que estava lhe cercando.
o engano que estava ali cercando. Agradeço ao Senhor, obrigado, Senhor. E alguém diz ainda para você, não, Deus vai lá no inferno, vai pegar as coisas que roubaram de você e vai trazer. Eu não quero coisa que esteja no inferno. Virá com cheiro de enxofre. O Senhor tem coisas novas para você. São esses profeteiros que dizem, não, Deus vai lá no inferno tirar o que roubaram da pessoa. Não! Deus não vai me dar coisa que vem escangalhado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas só filho vai entender isso, viu? Só filho. Criatura vai ficar, ai, meu Deus, sendo vela hoje para que santo, para quem? O que eu vou fazer? Que encruzilhada eu vou usar para jogar esse frango que eu não como? Gente, haja como filho de Deus. É já que a luta passa. A luta vem e passa e dá lugar para outra. É luta após luta. Você está vivo, vai ter que lutar. Sai das tuas férias. Vem para a luta você também. Porque ele já lhe garantiu vitória. Filho, age assim. Quando é que Jesus fugiu da briga? Quando é que Jesus fugiu da cruz? E na própria cruz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque como ser humano, eu não vou aguentar. Mas, contudo, Pai, seja feita a tua vontade. Ele não é o teu exemplo? Faça igual Jesus. Os filhos assumem as características do Pai. Como é que é isto? Deixa eu ver lá, Romanos, eu gosto muito desse Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Pronto. Olha aí, o escritor aos Romanos dizendo uma coisa muito gostosa. Eu cito sempre, você vai recitar junto comigo, porque eu gosto muito dessa passagem. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que gostoso isso. Isso é para filhos, não é para criatura, não. Para os filhos de Deus, para aqueles que confessaram. E aí o escritor aos Romanos, ele está fazendo um pedido apaixonante. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. O que é? É deixar ir para a cruz, é meter fogo, é morrer? Não. Você mantenha a sua integridade no Senhor. Ser íntegro é ser total do Senhor. Não, o meu coração é de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Não? É integridade, é você totalmente de Deus. Filhos agem assim. É difícil? É. Por isso que é sacrifício vivo. É sacrifício. Dizer não ao que lhe parece bom. Dizer não ao que lhe parece agradável. E o rei Salomão fala, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é destruição e é morte. Aqui, se você agir assim, para você experimentar a agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não se conforme com o mundo. Ah, fulano faz, por que você não pode fazer? Teu pastor não está vendo mesmo. O pastor pode não ver, porque sempre o pastor é igual o marido traído, sempre o último a saber, né? Mas os irmãos veem. O pessoal da igreja é tudo fofoqueiro. Conta para todo mundo. Né? Você mal acabou de fechar a porta para pecar, já está lá no Face. Fulano caiu.
E quando o crente fala que fulano caiu, é só aquela queda que eles sabem. É coisar. Não se conforme com este mundo, mas transforma a sua mente, o seu coração, através da verdade que é Jesus. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Transforme-se. Ouça esta palavra, deixe ela cair no seu coração, na sua mente. As suas atitudes serão outras. Você nem perceberá, mas perceberão. E a hora que você menos perceber, você vai ter uma surpresa. Estou no céu. Que surpresa. Você também veio. Mas cadê o pastor Reynold? Surpresas. Surpresas acontecerão. Aguarde no Senhor o tempo dele, para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só vai saber experimentar e viver isto se você deixar a sua mente, seu coração transformado pela verdade, que é Cristo Jesus. Esta é a verdade. Pouquinho só do que eu pude falar, que é um preâmbulo a respeito da verdade. Agora, o antagônico. Contrário da verdade? Pode falar. Mentira! Contrário da verdade é mentira. A mentira, igual à verdade, não é uma filosofia, é uma pessoa. Agora o calo aperta. Então, se você fala a verdade, os teus filhos, o que gera de você, vai dizer que é filho de Deus. Teu comportamento, os teus compromissos. Agora, passamos para o outro lado. Então, Evangelho de João, o mesmo que fala da verdade, João 8, 44. João 8. Mas nós vamos ler a partir do 42, tá? O Sidney já, mais uma vez, limpou o suor. 8, 42, nós vamos até o 44, viu, Sidney? Fica nervoso, não. Vamos lá. Jesus mesmo diz, a verdade revelando a mentira. A luz da verdade. A Bíblia pela Bíblia, sempre. Diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, se é condição, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, Jesus dizendo. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Por não poderdes ouvir a minha palavra. É duro ouvir a palavra, né? Vamos lá. Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Filho de Deus pode mentir? Quero ouvir. Filho de Deus pode mentir? Pessoal que não sabe, eu quero saber o pessoal da internet. Filho de Deus pode mentir? Claro que pode. Deve. Aí vai colocar em xeque a paternidade. Vamos pro ratinho fazer DNA.
Se eu sou filho de Deus, como é que eu compactuo com a mentira? Eu ouço uma mentira e me calo, eu sou coparticipante da mentira. Alguma coisa começa a transformar em mim. Filho do diabo. Ah, mas eu menti só para ajudar. Ajudar o quê? Lustrar o teu chifre? De diabinho? Princípio de Deus não tem abertura para... Ah, foi só para ajudar. Ajudei na salvação. Menti alguma coisa. Você está ajudando é você ir para o inferno. Teu pai é o diabo. Eu não sou eu que estou dizendo, só está escrito aqui. Foi Jesus quem falou. Por isso que ele pergunta aqui, vocês não podem ouvir a minha palavra? A palavra dele é essa. Diz que eu não estou. Você está mentindo e lançando um filho no colo de alguém que vai mentir e vai gerar outro filho. Olha o reino do diabo crescendo. Mas eu sou de Jesus, aleluia. Tudo é de Jesus. Salmo 24 fala que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, tudo que nele há. Vai chegar um momento que ele vai jogar fora o que não presta. Vai pôr na fogueirinha, que já vai ser acesa. Já ouviu falar em batismo com fogo? Se você lê o texto do batismo com fogo, se refere a isto. O machado está posto à raiz, o Senhor está limpando a eira e vai ser jogado no fogo. O batismo com fogo. Mas isso é uma coisa para outra vez, para a gente estudar e debater. Você que gosta de fogo, tem um lugar que já vai acender para você pular lá. Fogo é bom, mas perigoso para a criança. Existe o fogo da parte de Deus. Aquecedor, abrasador e destruidor. Tudo é do Senhor. Mas vamos entender um pouquinho a palavra de Deus? Bom, falando da mentira aqui. Ele é o pai da mentira. E quando mentimos, satisfazemos o nosso pai. E aborrecemos o pai das luzes. Como o pai das luzes? Jesus não falou, eu sou a luz do mundo, a respeito dele. E ele não disse que você é a luz do mundo? Não falou? Falou. Ele é o seu pai. Mas essa lâmpada apagada, essa luz que trevas são? O nosso comportamento, a nossa atitude vai revelar quem é o nosso pai. Você não pensa que tem filhos de diabo em cima dos púlpitos e falando com ousadia, com intrepidez, arrebatando multidões? E a vida é errada. De homossexualismo, de adultério, de mentira, de roubo, em cima dos púlpitos. Não estou julgando, a palavra que está dizendo. Por isso você, como filho de Deus, na luz que o Senhor tem, e lhe mostra e lhe revela, pega a palavra de Deus. A lâmpada do crente tem que estar na mão do crente. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. É um farolete muito poderoso, que vai iluminando o caminho que eu vou andar. E eu vou tendo nela revelações, e o Senhor vai mostrando a mim as claras. O que é mentira, logo vai aparecer. A verdade prevalece. Então o que eu estou dizendo, não é que você, os teus filhos que nasceram do vosso relacionamento são do diabo, não. Os teus filhos que você gera por palavras, por atitudes, é que vão dizer de quem tu és filho, de quem tu és filha. Seja filho da luz, seja filha da luz.
que é Jesus. Brilhe como ele. Mentira. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 até o 8. Da 7 até o 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 até o 10. João é o evangelista. Não é o João Batista. Porque João Batista não chamaria filhinhos, amiguinhos. Né? Não, ele já, raça de víbora. Esse é o João evangelista. Queridinho de Jesus. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Transformar você em filho do diabo em filho da luz. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Lembra do exemplo de Judas que eu falei? Devo matar Judas, apedrejá-lo? Você não tem autoridade de separar joio do trigo. Você pode até se separar para não ter contato, para não se aborrecer. Pode até, mas tem que amar. Amai os vossos inimigos, seus filhos de Deus, os filhos de Deus. Mas nós temos uma missão, como filhos de Deus. E esta missão devemos levar a cabo. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do 16 ao 18. Guarda isto. Eu estou vendo algumas pessoas anotarem, eu fico tão feliz quando eu vejo que está escrevendo. Só não quero ler o que escreveu, que pode ser que está falando. Quando é que esse cara vai parar de falar? Eu acho que... Mas eu fico feliz dos irmãos canetas, né? Ficar anotando tudo. Acho muito legal. A minha Bíblia é toda arriscada. Tudo... 26 de Atos, a partir do versículo 16. 16, 17 e 18. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, o Senhor se revelará, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse texto diz do apóstolo Paulo, mas eu quero que você entenda como uma missão tua. O Senhor tem te levantado como filho dele, como luz, como agente da verdade, e que não haja espaço para mentira, nem sombra de dúvidas. Agarre-se à palavra que é a verdade, e ele te liberta. Não tem importância se os da tua casa não te aceitarem. O próprio Jesus já disse que o profeta em sua casa não tem valor, mas não deixe de pregar por isso.
Que o Senhor te fortaleça, te dê paz, ousadia, intrepidez, coragem, oriunda do Espírito Santo que está sobre ti. Os teus atos, as tuas atitudes, os frutos que você produz, mostra por esses DNAs se você é filho de Deus ou filho do diabo. Eu não estou julgando ninguém. Julgue-se o homem a si mesmo. Eu quero orar agora, e vou orar por você e pelos pedidos que estão aparecendo. Compartilha aí, compartilha que as pessoas poderão assistir até mais tarde esta mensagem, que é importante que elas saibam de quem elas são filhos. Tá? Se vinga, manda para alguém aí, manda para alguém. E eu recebo aqui, a equipe está me passando alguns pedidos que chegaram, conforto à família do Rogério, Covid. A mulher continua internada, que é a Cecília, mas o Rogério se foi. Estávamos orando por ele. Foi feita a vontade do Senhor. Andréia Mota e Ricardo também internados com Covid. E estamos orando também por outras pessoas que estão na mesma condição, nos hospitais, nas casas. E orando por você agora que vai orar comigo. Acima de tudo, pedindo a Deus a bênção da salvação. Que você possa ter entendido esta palavra. Ore comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer e te agradecer pelo teu carinho, pelo teu amor. Eu quero colocar essas vidas que comigo oram, quer onde estejam e de que forma estejam, sejam alcançadas por tua glória, por tua graça e por tua salvação. Haja cura, haja a tua intervenção, haja salvação. Que a tua alegria domine, Senhor, essas vidas. E que elas possam ser testemunhas do teu poder, do teu amor e da tua graça. Abençoe, Senhor, estes meus irmãos. Eu te louvo por tudo isto e te agradeço, Pai, por estas bênçãos. Te agradeço por tua palavra, pelo meu irmão, pela minha irmã, que ora comigo. Assiste-os, ó Pai, em suas necessidades, cumprindo o teu querer. E o teu nome seja louvado por tudo isto, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado por estar conosco. Na terça-feira, no culto terapia, às 20 horas, estaremos de volta. De sexta para sábado, 3 horas da manhã. Ore comigo na Madrugada com Deus. E a qualquer momento, em edição extraordinária, estaremos aqui pelo IPM, Igreja Primitiva Maranata, no YouTube e pelo Facebook. Deus te abençoe. Nós teremos um louvor e daqui a pouco o pastor João Luiz volta para fazer o encerramento. Grande abraço, até de repente. Filhos de Deus.